Amados irmãos, amadas irmãs, façamos sobre nós, nesse momento, o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a vinda, a presença, a ação do Espírito Santo em nós, em nossas vidas, em nossos corações, em nossas almas. Abrimos nossos corações cada vez mais ao infinito e incondicional amor de Deus por nós. Peçamos ao Espírito Santo que aumente cada vez mais o nosso amor, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus. Peçamos ao Espírito Santo que possa tornar o solo do nosso coração um solo fecundo, um solo fértil, para bem acolher tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo deseja nos dizer, nos comunicar, nos ensinar, por meio do Santo Evangelho dos dias de hoje, para que assim possamos produzir bons frutos, frutos de amor, de paz, misericórdia, mansidão, de bondade, frutos que contribuam com a graça de Deus para a salvação das nossas almas, e frutos que contribuam com a graça de Deus para a salvação das almas de todos os nossos irmãos e todas as nossas irmãs. Por fim, também peçamos ao Espírito Santo que possa abrir os nossos ouvidos, para bem ouvirmos tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo deseja nos dizer, nos ensinar, nos comunicar, por meio do seu Santo Evangelho dos dias de hoje. Por isso, rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, em seus corações os vossos fiéis, e acendei neles fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, viste corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amados irmãos, amadas irmãs, o Santo Evangelho do dia de hoje está no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, do versículo 2 ao versículo 10. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinho a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Esse é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem estivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si: o que queria dizer ressuscitar dos mortos? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo convida Pedro, Tiago e João para subirem para o alto de uma montanha. Lá, nessa montanha, nós sabemos que é o Monte Tabor, nosso Senhor Jesus Cristo se transfigurou. Apareceu conversando em sua glória com Moisés e com Elias. Elias foi um dos grandes profetas de Deus. Foi aquele profeta que venceu os profetas de Baal, que confiou em Deus, que provou que Deus é o Deus, nosso Deus é o Deus verdadeiro. E Moisés foi a pessoa agraciada, abençoada por Deus, que conduziu, que impulsionado, que cheio de Deus,
cheio do Espírito Santo, liderou, conduziu, tirou o povo de Deus da escravidão do Egito e fez atravessar o deserto para chegar à liberdade da terra prometida. Moisés foi a pessoa que no deserto recebeu de Deus a lei, os 10 mandamentos da lei de Deus. E Pedro, Tiago e João ficaram com muito medo ao verem a glória, o esplendor de nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus. E Pedro, corajoso, falou para nosso Senhor Jesus Cristo: Senhor, é bom estarmos aqui. Vou construir 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Porém, veio uma voz de uma nuvem, a voz do Pai, dizendo: Esse é meu filho amado, escutai todos o que ele diz. E nosso Senhor Jesus Cristo, após a voz do Pai falar, nosso Senhor Jesus Cristo ordenou que eles não contassem nada a ninguém. Antes, só contassem após nosso Senhor Jesus Cristo morrer. Após nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitar dos mortos. Amados irmãos e amadas irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo é o Verbo de Deus, é o Filho unigênito de Deus, que pela ação do Espírito Santo, que pela graça do Espírito Santo, se encarnou do ventre de Nossa Senhora, fez um como nós, exceto no pecado. Nosso Senhor Jesus Cristo, de fato, era 100% Deus e 100% homem. Nós vemos nos últimos dias o Santo Evangelho tratando justamente da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Um Santo Evangelho que nós vimos recentemente foi sobre a multiplicação dos pães, onde uma grande multidão estava faminta, e nosso Senhor Jesus Cristo multiplicou 5 pães e 2 peixes e deu àquela grande multidão que estava com ele de comer. Todos ficaram saciados, todos ficaram satisfeitos, e ainda os apóstolos recolheram 12 cestos. Outro Santo Evangelho desses dias, para nos preocuparmos mais com o alimento que não perece, com o alimento que nos dá a vida eterna, do que o alimento material, do que com pão material. Nosso Senhor Jesus Cristo é o pão da vida, é o pão que sacia toda a nossa fome de amor e de felicidade. É Ele que nos dá a vida plena, vida em abundância, e principalmente a vida eterna. E nos dias de hoje, mais do que isso, nosso Senhor Jesus Cristo mostra totalmente, abertamente, a sua divindade. Ao se transfigurar, ao ter uma roupa mais branca que nenhuma lavadeira pudesse alvejar, limpar. E diante de tão grande glória, de tão grande esplendor, os apóstolos, Pedro, Tiago e João, ficaram com medo. E Pedro queria ficar ali, construir 3 tendas, porque era bom estar na presença de Deus. Era bom estar na glória de Deus. Porém, não era o tempo deles ainda estarem na glória de Deus. Era o tempo deles continuarem aprendendo, seguindo, amando a nosso Senhor Jesus Cristo, porque vai chegar um tempo que eles precisarão testemunhar a ressurreição, a glória, a graça, o poder, o amor de Deus, que será após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais precisamente, após o Pentecostes, onde nosso Senhor Jesus Cristo envia sobre toda a sua igreja, sobre todos os apóstolos, o Espírito Santo,
para que eles, que estavam com medo dos judeus, abram suas portas, se abram e vão anunciar Deus, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia para todas as pessoas, a fim de que cada vez mais pessoas se convertam, pessoas escolham, se deixem ser amadas, se deixem ser cuidadas, atraídas e salvas por Deus. Nós vemos aqui nosso Senhor Jesus Cristo abertamente, plenamente em sua glória, em seu esplendor, em sua majestade, em sua beleza. Nosso Senhor Jesus Cristo está aqui, preparando os 3 apóstolos, os 3 discípulos, que tinham maior intimidade com ele. Pedro foi nosso primeiro Papa, foi aquele que disse: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Tiago e João. João é o discípulo amado. João ficou mais de 100 anos aqui no mundo. Viveu por mais de 100 anos. Escreveu um santo evangelho. Escreveu leitura, um livro. Escreveu o Apocalipse. Podemos dizer que Pedro, Tiago e João eram os 3 apóstolos que foram escolhidos por Deus, que tinham, provavelmente, tinham maior intimidade com Deus entre todos os apóstolos. E subiram. E nosso Senhor Cristo levou eles, foi com eles, e subiram sobre o alto de uma montanha. A montanha é o lugar para nós nos encontrarmos com Deus. Por isso que geralmente toda igreja fica sobre um morro, para dizer que precisamos elevar os nossos pensamentos, elevar o nosso coração, elevar a nossa mente, elevar a nossa alma para Deus. Para nos encontrarmos com Deus, precisamos subir, sair como se estivéssemos saindo da terra e indo para o céu. O morro, um monte, uma montanha significa um lugar de encontro com Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo apareceu conversando com Elias e com Moisés. Aqui nós vemos claramente que toda a lei de Deus, que todo o mandamento de Deus, representado por Moisés, que recebeu os 10 mandamentos de Deus, e todos os profetas são as pessoas enviadas por Deus para anunciar o seu amor, a sua graça, a sua glória, o seu poder, a sua majestade, a sua força. O profeta é aquele que anuncia a Deus, para as pessoas, e é aquelas pessoas que chamam a todos à conversão. Então a lei, os mandamentos, a palavra de Deus e as pessoas enviadas por Deus e os profetas dão testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, da glória, da majestade, da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, Pedro, Tiago e João têm uma grande missão. Pois começam a ser preparados para a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e são incumbidos e são designados, recebem a missão de Deus de chamar a todo o povo de Deus a confiar na glória de Deus, na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, especialmente os apóstolos, os outros apóstolos. Pedro, nós sabemos que negou 3 vezes a nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, nosso Senhor Jesus Cristo falou: Pedro, eu recebo por você.
nessa noite, antes que Pedro negasse. Pedro diz para nosso Senhor Jesus Cristo: ainda que eu morra, eu jamais te negarei, eu jamais te deixarei. E Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo falou para Pedro: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você me terá negado 3 vezes. E nosso Senhor Jesus Cristo falou: eu rezei por você. Satanás pediu para se peneirar. Eu rezei por você. Assim que você recobrar sua fé, ajude a seus irmãos a recobrarem, a voltarem à fé, a voltarem a acreditarem em mim, acreditarem que eu serei morto, que eu morrerei, mas que eu ressuscitarei. Que a morte não tem o poder sobre mim. Que a morte não tem a última palavra sobre mim. Que eu, nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus é infinitamente maior do que a morte. Que eu vencerei a morte. Assim que você recobrar sua fé, assim que você voltar à fé, ajude os seus irmãos a voltarem a ter fé. Amados irmãos, amadas irmãs, esse é o grande convite para nós nos dias de hoje, para que nos deixemos ser amados, atraídos, conquistados, alcançados, cuidados, salvos por nosso Senhor Jesus Cristo, na medida que nos encontramos, que subimos o morro, que subimos a alta montanha, que subimos a montanha, que subimos o monte, que nos encontramos pessoalmente com Ele, por meio dos santos sacramentos, por meio da vida de oração, para que por meio da Santíssima Eucaristia, onde nossos olhos veem humanamente um pedaço de pão, mas onde nossos olhos espirituais veem, onde a nossa fé vê, ali a ressurreição, a glória, o amor, a graça, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, onde nós confiamos plenamente que ali está nosso Senhor Jesus Cristo vivo e ressuscitado, onde ali está o corpo nosso Senhor Jesus Cristo em sua totalidade, em corpo, sangue, alma e divindade. E após recebermos a Santíssima Eucaristia, após adorarmos a nosso Senhor Jesus Cristo na Santíssima Eucaristia vivo e ressuscitado, e também por meio da nossa vida de oração, também na qual nos encontramos pessoalmente com nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos como Pedro, Tiago e João foram. Continuamos seguindo a nosso Senhor Jesus Cristo, por mais que o caminho possa ser difícil, exigente, de renúncia, mas nos preparemos e sejamos grandes testemunhas da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos ama infinitamente mais do que os nossos pecados, do que as nossas faltas, do que as nossas fragilidades, do que as nossas misérias. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos dá vida plena, vida em abundância, nos dá a vida eterna. Que nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte, está vivo e ressuscitado. E quando cremos nele, quando buscamos, quando amamos, quando seguimos, também somos mais do que vencedores. Porque mesmo que possamos ter sofrimentos na nossa vida, mesmo que tenhamos dificuldades na nossa vida, por mais que o caminho dos segmentos de nosso Senhor Jesus Cristo seja difícil, como ele mesmo diz: quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, toma sua cruz e me siga. Por mais que venhamos morrer fisicamente, somos plenamente felizes, porque sabemos que estamos com Deus, que Deus está conosco, que estamos com Deus e que a nossa recompensa será a vida eterna. Anunciemos, testemunhemos a ressurreição
de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nosso Senhor Jesus Cristo está vivo e ressuscitado. Nada é impossível para Ele. Ele tudo pode transformar. Ele tudo pode mudar. Ele nos dá verdadeiro sentido de vida. Ele preenche todo o vazio do nosso coração. Ele nos sacia toda a nossa sede, toda a nossa fome de amor e de felicidade. Ele nos transforma, Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos purifica, Ele nos santifica, Ele nos restaura, Ele nos salva. E assim, como Ele se transfigurou, pela graça de Deus, nós também nos transfiguraremos. Como diz no livro de Apocalipse, esse é o povo que lavou a sua roupa no sangue do Cordeiro durante a grande tribulação. E é esse o grande convite de nós para nós nos dias de hoje. Confiemos em Deus. Anunciemos que Deus está vivo e ressuscitado. Sejamos um grande profeta, sigamos exemplos dos apóstolos, para que assim possamos um dia estar todos na glória de Deus por toda a eternidade. Senhor, muito obrigado por seu infinito amor, por sua infinita misericórdia, por sua infinita bondade. Muito obrigado, Senhor, porque a Ti pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor por toda a eternidade. Muito obrigado, Senhor, por seu infinito amor, por sua infinita misericórdia, por sua infinita bondade. Muito obrigado, Senhor, por se manifestar sempre em nossa vida, manifestar a sua glória, o seu poder, o seu amor, a sua divindade em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por nos preparar, por nos capacitar a sermos testemunhas da sua ressurreição. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, faz e fará em nossas vidas, para o nosso bem, para a nossa felicidade, para que tenhamos vida plena, vida em abundância, e para que tenhamos a vida eterna. Muito obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Muito obrigado, Senhor, por acreditar em nós. Muito obrigado, Senhor, por toda a paciência que tem para conosco. Muito obrigado, Senhor, por nos chamar sempre para subir o morro, a montanha, o monte, para nos encontrarmos sempre pessoalmente contigo. Muito obrigado, Senhor, pela Santíssima Eucaristia, na qual podemos recebê-la, na qual podemos adorá-la. E na Santíssima Eucaristia nós sabemos, nós confiamos, nós acreditamos verdadeiramente que o Senhor está vivo e ressuscitado, que o Senhor está em corpo, sangue, alma e divindade na Santíssima Eucaristia. E também por meio da vida de oração. Também por meio da vida de oração nós podemos nos encontrar pessoalmente contigo. E a cada encontro pessoal contigo, o Senhor nos transforma, o Senhor nos cura, nos liberta, nos purifica, nos santifica, nos restaura, o Senhor nos salva. Muito obrigado, Senhor, porque a morte não tem um poder final sobre ti e nem sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque as nossas vidas estão nas suas mãos. Muito obrigado, Senhor, por ter vencido a morte e por fazer de nós também vencedores. Por podermos, ao nos deixar ser amados por ti, ao te amarmos, ao nos deixarmos ser cuidados por ti, sermos também ressuscitados após a nossa morte física. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina que o caminho, que a nossa vida, que o caminho, que ao seguir, teremos muitos sofrimentos, passaremos por muitas dificuldades, mas na nossa vida nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor nos dará a grande recompensa, que é a vida eterna. Assim como estão vivos, estão ressuscitados em sua glória Elias e Moisés, a exemplo do Santo Evangelho de hoje, também nós ressuscitaremos no último dia, pela sua glória,
pela sua graça. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Tudo que o Senhor fez e fará em nossas vidas. A Ti, Senhor, pertence toda a honra. Muito obrigado, Senhor, por podermos também acreditar verdadeiramente que o Senhor é 100% Deus e que o Senhor é 100% homem. Muito obrigado, Senhor, por nos dar a graça, toda a graça necessária para vivermos bem aqui na terra e para alcançarmos a vida eterna. Assim, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor por toda a eternidade. Amém.